Vamos que vamos, meus amigos, bem-vindos ao ADPAT Podcast. Esse é o episódio 38, Marcos Grossi. Isso mesmo. E hoje é um tema espetacular. Eu gosto pouco, né? Patologia, fachadas. Sim. Quem tá aqui com a gente hoje, Grossi? Estamos aqui com o grande mestre engenheiro Renato Saad, consultor em patologia de fachada. Grande. Alto. Alto. Muito bom. Bem-vindo, professor. Precisamos deixar claro, né? Eu gostaria de, assim, a gente tem feito o nosso trabalho, né? Direitinho, devagarzinho, aos poucos, né? Estão aqui dois parceiros aí. Um foi ex-aluno, né? Mas o outro é uma referência no mercado, né? Só admirador. Né? Mas vocês estão trilhando o mesmo caminho. É só ir devagarzinho a gente chega lá, né? Fazendo a coisa certa. Sim. Eu me considero entre os que têm de revestimento hoje. Estou começando agora, né? Comecei em 2015, mas tem gente que tem desde 1993, como a Helena Karasek. Quando eu conheci ela, já era uma grande conhecedora, né, dos revestimentos, argamassados. O próprio Paulinho, né, está 40 anos na área cerâmica. Sim. Então eu sou pequenininho, né? Então eu não me acho tão grande assim. É que para nós é grande, né? Para nós é uma referência. Se torna uma referência para o nosso público, né? A comunidade, a ADPAT. Gratidão por você estar aqui. Então nós tem muito carinho por você, pelo teu trabalho, pela tua história, admiram. Então, sim, a gente considera muito a tua história e o teu legado que está sendo construído. E a gente fica muito feliz de estarmos aqui juntos nesse processo. Legal. Então, saiba que você tem uma consideração muito grande para uma galera que aprende com a gente nas nossas pós, nos nossos cursos, né, Grossi? Sim, verdade. Para começar, então, por Renato Saad. Quem é Renato Saad? Para quem não conhece. Renato Saad é engenheiro civil, né, formado em 93 pela Unip. Tentou uma pós-graduação na USP, fez todos os créditos, mas não achou que estava muito teórico, voltou para o mercado. Né, isso em 95 para 97. Casa em 97. E aí volta em 2003 pelo IPT, aí já sabendo o que queria, né? Mais focado na patologia. Eu sempre quis patologia, na verdade. Né? Eu estagiei em 1990 com a Maria Noronha e Falcão Bal, meu pai, né? O Alfredo, e em 1990. Então, desde aquela época, eu sempre sonhei em ser patologista. Né? É o bichinho que pica nós, né? Sim. Porque você tem que saber construir, saber executar o bem feito para entender o que deu errado depois. Então envolve, né, você voltar aí no passado, levantar, anamnese, é gostoso, né? Bom, eu sou suspeito, né? Então eu fui para a área de construção quando me formei e fiquei mais para me sustentar, mas eu nunca gostei de estar ali no canteiro. Mas dentro do canteiro eu tentava evitar minhas patologias, obviamente. Né? Então eu estudava, eu tinha uma biblioteca dentro da meu canteiro. É raro, né, ver um canteiro que o engenheiro tem uma biblioteca ali. Até porque que eu comecei a perceber? Que o mercado sentia falta de especificação técnica. Então eu preciso comprar um parafuso. E aí? Né? Que parafuso? Qual a especificação desse parafuso? O que eu quero desse parafuso? Qual a carga que ele vai suportar? É só um parafusinho? É cabeça chata, cabeça quadrada? É sextavada? E aí eu ia estudando. Né? E quanto mais a gente estudava, mais você via a importância de você especificar bem para poder comprar bem e para poder ter um respaldo. Né? E a gente muitas vezes compra por marca, compra por moda, porque todo mundo está fazendo, também tem que fazer, e nunca se ensaiou. Então hoje eu tenho muito receio de novos materiais, apesar de ser um pregador dos novos materiais. Né? Eu gosto. Recentemente dei uma palestra lá na Associação Joinvilense de Engenharia, a GESSE, né? E eu falei sobre novas tecnologias, novos materiais, nanotecnologia. Não falei nada de patologia, interessante, né? Mas tem tudo a ver, né? Mas tem tudo a ver, cara. Sim. Eu acho que tudo a ver. Na hora que você fala de material que te dá um bom desempenho,
e se bem aplicado e bem projetado para aquilo, ele vai evitar a patologia. Com toda certeza. Precisa ter o olhar do patologista, né? Para saber o que pode dar errado, já que a visão dele é só o que dá errado. Né? A gente tem essa característica, né? Mas às vezes também falha, né? Sim. Me mostre um patologista que eu te mostro alguém que é apaixonado pelo que faz. Fato, né? Meus amigos, eu tenho um parênteses para fazer aqui, fora da pauta, que esse é um conto histórico. Eu acho importante a gente registrar e marcar, né? O professor Renato, nós o conheci numa fase importante na minha vida, né? Decisória de mudança de jornada. Depois de um processo aí de demissão e de reconstrução de network, de jornada, me deparei lá numa palestra no Instituto de Engenharia, você ministrando junto com a professora Fabiana, né, no evento da Hard. E estava ali naquela palestra, te conheci, né, naquele momento, e falei, poxa, bacana, né? É uma área que eu atuo, ali está um professor, comecei a te seguir, né? Enfim, já está começando a era das redes sociais ali, mais afinco. E para mim aquilo foi muito importante dentro de uma nova trajetória, como um bom cachorro de praia, que a gente ensina bastante, né? Começamos a ter contato, a perguntar, a pesquisar, a aprender. Dentro dessa jornada, surgiu oportunidades incríveis, como eu quis fazer uma pós-graduação, perguntei para você dentro das redes algumas dicas de como escolher, de quais caminhos fazer. Fiz a minha pós-graduação no Mackenzie, você como sendo um dos professores, e essa jornada de proximidade me levou para próximo do próprio instituto, naquela reunião de engenharia diagnóstica, no caso lá na divisão de patologia das construções, né? Meti o inbox, falei, ô professor, como eu posso aí me enturmar na... Ele falou, na próxima é só chegar. Redublagem, tá, pessoal? O professor Renato Sarradi não responde assim. E aí eu cheguei na próxima, de repente tô sentado, chega a Tito Lívio, chega a Paulinho, chega a Cristiana, saudosa, chega o Grossi, chega uma galera, a Natália, chega todo mundo ali e vira o primeiro e último encontro. Puxa vida, né? Nunca mais. Presencial. Uma semana depois entrou a pandemia, o lockdown, começamos forte nas redes. Dali surgiu aquela galera, a oportunidade da escrita do livro, o Manual de Engenharia Diagnóstica. Olha como uma coisa vai levando a outra, várias oportunidades de negócio, de aprendizado. E tudo bem, só que não é isso que eu quero falar. Nunca tivemos a oportunidade de fazer uma live. Olha que incrível. Sim. Desse tempo inteiro, com essa proximidade, né? Tivemos um café da manhã juntos, muitas coisas bacanas que construímos juntos, mas não teve oportunidade. Depois de, acho que eu já fiz mais de 400 lives, você também deve ter feito várias, né? Acho que o Renato também fez muitas. Não tivemos essa oportunidade, mas Deus reservou esse momento para que a primeira oportunidade de algo junto pudesse estar com o Grossi, que é o meu irmão, que eu admiro muito. Sim. E você, professor Renato, que foi muito importante e tem sido nessa nova fase. Eu reconheço, sou grato e honro isso. Então, isso para mim é histórico. Queria deixar registrada essa honra, tanto que a gente aprendeu e cresceu juntos. Então, muito obrigado. Então, aqui, meus amigos, primeira vez histórico, Felipe Lima, Renato Sarradi, junto com o Grossi, juntos. Aqui começa o podcast do Felipe Lima, então, né? Vamos voltar. Ponto. Ele vai mudar os números lá. Que número você falou que aqui? 80? 38. Não, 38. Vamos zerando. 1.38. Vamos que Mas vamos. o segredo daqueles que têm sucesso na vida é saber começar de novo, né? Isso é difícil, né? Eu já quebrei algumas vezes, né, na vida profissional, já pulei aí algumas. Tá? Aqui tá o script, tá, gente? Já pulei lá pra décima. Cheguei atrasado. Mas só voltando lá, então eu terminei o mestrado no IPT, fiz 2003, 2005, pedi mais um aninho, né? Não consegui fazer em 2 anos, não dá de 3. Mas aí depois eu estou agora no doutorado. Então comecei em 2022, né? O ano passado. Comecei no ano passado, né? Esse ano, né? Casei de novo esse ano. A vida começando de novo, né? Engordei de novo, né? Enquanto o Marcos está perdendo, eu tô... Você viu? O Marcos está cada vez melhor, hein? E eu tô aí. Mas são fases, né? Eu acho que o legal da gente estar envelhecendo, vamos dizer assim, né? De que a gente vai aprendendo a aceitar, né? Algumas coisas que antes era, nossa...
Cara, fui fazer os exames, tá tudo bem, Pô, então tá ótimo, mas não tá bem porque as contas não estão entrando, né? Então, vamos... Sinal bom nesse caso. Isso, e o problema é assim, né? Não é que hoje tá bem, o problema é que você planta hoje e colhe amanhã. É verdade. Né? E aí o amanhã é que então, a gente tem que prestar atenção, como a gente senta, como a gente se relaciona. Tudo tem seu tempo, né? Como você falou, há tempo para todas as coisas. Tudo vai vir na hora. E é legal, cara, se olhar para a minha nova esposa, ela tem 2 filhas, né? Que eu adotei elas, né? Uma de 19 e uma vai fazer 16 agora. Então foi esse ano eu convivi com a de 16, que agora, que na realidade está com 15 ainda, né? Vai fazer 16. Que gostoso que é ver um adolescente, né? Já peguei pronto, né? Essa é a vantagem, né? Não, às vezes não, né? Mas elas são muito bacanas. E a mais velha está lá em Maringá estudando, mas a mais nova e a mais velha está fazendo arquitetura, cara. E aí você vê como as conversas começam a mudar, né? Ela começa a aprender, começa a passar a noite, claro, fazendo desenho na mão. E aí ela, de vez em quando, ela solta uma perguntinha ainda, né? Mas já começando a ver o mercado, né? Primeiro ano, né? Primeiro ano mesmo, né? Então, hoje falo em semestre, mas já foram 2 semestres e aí você fala, pô, cara, começa a lembrar, né, dos normógrafos, a minha lombar hoje eu tenho um problema seríssimo com aquelas pranchetas, né, normógrafo, passar noites em claras, né, que nem diz minha sobrinha, passar noite em claras. Mas, cara, é legal chegar aqui e ver que as pessoas estão crescendo e fazendo boa engenharia. Lógico, sempre vai ter as exceções, né, que a gente quer conversar sobre isso até aqui no podcast. Queria deixar um recado aí, né, para a turma. Mas fazer o doutorado hoje é um desafio, né? Porque casado, agora com 2 meninas, né? E assim, ainda bem que o Mackenzie entende que a gente é do mercado, a gente não é pesquisador. Então, existe uma relevância velada, mas na realidade existe uma pressão também, né? Para você ser Eu não sou cientista, nunca fui, eu não sou o cara. Se eu me largar num laboratório, cara, eu piro. Eu tô negociando com 10 clientes de um jeito, tocando 10 horas do outro lado e fazendo um ensaio. E o ensaio não vai ficar legal, né? Então é melhor aquele cara, aquela pessoa que sabe, né? Que é sistemática e tal. Mas eu gosto de pegar. Então, o Renato Saad é o cara que vai lá na academia, pega a teoria e vem aplicar na prática. Se não funcionar, eu volto para a academia. Se funcionar, cara, que legal. Aí eu gosto de anunciar. Então eu só vou anunciar, eu vou dizer que aquilo realmente, depois que eu testar. Pode ser o melhor material do mundo, pode vir pintado de ouro. Cara, se eu não testar, eu não confio. Perfeito. Aproveitando o gancho, né? Até depois você comentar a sua carreira acadêmica, você começou na patologia no estágio, né? Pelo que eu entendi. Comecei no estágio. E é uma área muito pequena, não é? A patologia, nessa época que você me comentou. Muito mais, E daí como que você voltou para a patologia? Você foi para a construção? E como que você foi essa transição? Não foi fácil, né? Vocês sabem, né? Vocês passaram por isso e vocês estão quebrando o paradigma. O próprio Tito Livio, quando cria engenharia diagnóstica, ele quebrou muitos paradigmas. Porque era uma área fechada e de poucos, né, profissionais. Porque, assim... Se a construção civil ela mexe com os seres humanos, o reforço, o restauro nem tanto, mas o reforço estrutural, você já está pegando alguma coisa que está caindo, com risco de criar um acidente fatal. Aí você vai entregar, não vou dizer na mão de qualquer um, nós somos engenheiros, a gente tem bom senso, mas precisa de um cara que passou por muito para chegar ali. Né? Ele já fez, já errou, já fez de novo, errou. Assim como um cirurgião. Como um cirurgião. Ele vai adquirindo know-how, né? Ao longo dos anos. E a gente brinca, né? Que a gente não aprende só ao longo dos anos, né? Aprende nos danos também, né? Essa é a patologia. Mas o que acontece? Na hora que você cria a oportunidade de todo mundo virar patologista, aí você meio que cria um mercado, banaliza o mercado, vamos dizer assim. Aí você tem a briga dos grandes, né? Os que estão lá, que dormiram dentro de carro, que passaram madrugadas estudando, final de semana, que perderam casamento. Ou seja, a pessoa tem uma história por trás de tudo aquilo. Obviamente, no que ela foi passando por isso, ela foi abrindo caminho, né, para outros. Então ficou mais fácil para outros.
Sim. Assim, então eu saí, fui para a construção, depois que eu acabei o estágio, eu queria voltar. Né? E aí eu tenho que chamar o Tomazelli, foi meu parceiro nisso, né? O Alexandre Tomazelli. Ele foi o cara que acreditou. Nós éramos em 4 estagiários, 2 saíram, não estão mais no mercado, mas eu e ele acreditamos e a gente gostou daquilo. Eu era responsável pelos laudos. Maria Noronha virou para mim: você que escreve bem, vai fazer laudo. Minha mãe é professora de português, né? Tinha obrigação, né? Gostava, eu sempre gostei de ler, né? Isso é importante. Então já estou deixando os legadinhos. Espetáculo, tá? Já tá tudo certo. E aí é importante, né? Engenheiro tem que saber ler, tem que saber interpretar texto, tem que saber. Isso é uma grande dificuldade hoje, né? Sim, grande desafio. Eu tenho um rapaz recém-formado que trabalha comigo. Ele é feroz na obra, cara. Ele é o pitbull meu que eu quero ali, cara. O que eu não sei fazer, ele vai fazer. Mas não dá um relatório para escrever, pelo amor de Deus. Ele sabe disso, já falei para ele, vai procurar um professor de português. Se quiser, minha esposa é professora, ela vai te dar umas aulinhas particulares. Porque, cara, você errou uma crase, você errou uma vírgula, você matou a pessoa, você acabou com uma perícia, você destruiu um parecer, você confundiu toda a mão de obra que não sabe ler e escrever. Então você tem que deixar a coisa bem clara. Bom, aí essa questão, né, da gente abrir o caminho para muita gente, aí começa a vir muita gente atrás. E como é que você entrava nesse mercado? Hoje está fácil, mas antigamente você tinha que realmente galgar, se fazer acreditar ser um patologista. Então eu rejeitei muito o trabalho. Rejeitei trabalhar em obra, rejeitei gerenciar a obra, mas passei por tudo isso, né? Passo aí nos primeiros 4 anos de formado, aí o mercado ruim, né? Como sempre, né? Tem hora que tá bom, né? Tem hora que falta profissional, mas na maioria das vezes tá faltando. Na nossa vez sempre tá ruim. Sempre tá ruim, né? Na nossa vez sempre tá ruim, cara. E meu pai dizia assim, calma, né? Meu pai faleceu, infelizmente, antes de eu me formar, mas ele já dizia, quando ele era vivo, que o Brasil sempre vai ter um déficit, porque desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, não tinha casa, tinha os choupanos, né? Então construir sempre vai ser uma boa oportunidade para o engenheiro civil. Sim. E ele queria construir, mas eu vi que eu não sou o cara da construção, eu sou o cara da patologia, né? E aí então eu e o Tomazelli acreditamos que a gente podia voltar. Ele foi para uma área de recuperação estrutural, trabalhava numa empresa chamada Reconcre. Ixi, agora confundi os nomes. Haviam poucas empresas de recuperação e reforço, né? Era a Bauer, a Reconcrete e Concrejato, que ainda está aí, né? A Refix, né? Eram poucas, né? E ele estava numa dessas áreas. E eu estava desempregado e recém-casado. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí 2 síndicos, né, na época, colegas nossos, conhecidos de outras situações, tiveram problemas no prédio. Uma piscina de teto de garagem caindo, e outra, um cara acabou de fazer a reforma da fachada e estava caindo, com trincas. Mas Aí nós 2 fomos estudar. O que está acontecendo? Então, foi nosso primeiro serviço, né, para 2 amigos. Né? Surgiu a oportunidade. E a gente percebeu que o mercado de síndicos era interessante, porque o síndico é um cara leigo, né, que precisava de um apoio técnico. Né? Isso em que ano, Sardi? Eu estou falando de 1998. Legal. Eu casei finalzinho de 97 para 98. 98. Então, em 98 a gente abre a ATS. A ATS era Alexandre Tomazelli Saad. E aí a gente fica aí 2 anos como sócios, mas cada um tinha um perfil, aí ele volta a trabalhar com a Maria Noronha e fica até o finalzinho da vida dela, tanto é que ele continua o legado dela lá, né? Com o Hageb, né? O Pacelli, a Noronha, e eu vou desbravar o mercado. Eu caio numa outra, começo a atender muitos síndicos, muitos condomínios, né? Aí saiu o livro de inspeção predial, atender condomínio, eu já fazia isso, né? Sim. 2 anos fazendo check-ups, eu chamava de check-up geral, né? Era meu termo técnico. E quando saiu, eu falei, pô, que legal, organizaram, né? É um livro bacana, eu tenho o primeiro livro do pessoal do IBAP e tal. Aí eu fico entre IBAP, academia, vou para o IPT, volto, mas nunca me associei nem Instituto de Engenharia, nem IBAP, nem a Allcompat. Eu estou falando isso ao vivo aqui, tá? Porque assim, não que eu não acredite, eu acredito que tem que ter uma associação,
Mas é que ninguém nunca me pediu isso. É engraçado, né? Ninguém nunca pediu esse currículo meu. Porque, na realidade, você vende confiança. O patologista tem que ser o cara que tem que vender confiança. Ele não pode vender laudo igual, né, tem na prateleira aqui, eu tenho uma indústria credibilidade, de laudo. Tem colegas que fizeram muito bem feito isso. Estão aí no mercado até hoje, né, vendendo laudos. Mas é aquela coisa superficial. Eu sempre gostei de aprofundar um pouco. Personalizado, intimista. Eu gasto energia, sabe? Para fazer um relatório. Por isso que você não tem um modelo de laudo para emprestar para gente? Cara, então... eu falo assim, nem eu tenho. Cara, nem eu tenho, né? É aí que tá. Eu não consigo fazer dois iguais. Eu também não. O que pode ser uma falha minha, né? Eu poderia talvez estar vendendo mais, produzindo mais, mas, cara... Cheguei aqui, tenho meu apartamento, tenho meu carro, tenho minha família, dou uma boa instrução para minhas filhas, estão estudando em boas universidades, faculdades, escolas, né? A menina está no ensino médio, mas a outra está numa universidade lá em Maringá, tudo pago. E não falta, cara, graças a Deus. Então eu acho que é isso. Não quero ter a casa de praia, porque eu não quero ter nem de campo, não faz parte. E nem do meu perfil. E nem lidar com a patologia de uma casa de veraneio. Não vou comprar apartamento de cobertura, nem os primeiros, né? Para não dar patologia. Quem sabe dá patologia, eu sempre moro no meio e fora de uma junta, de preferência. Se tiver junta assim, junta não, eu vou morar num apartamento que não tem junta. No meu caso atual, tem uma junta lá, mas ela tá legal. Acompanhada de perto? Acompanhada de perto. Monitorada. Ela já começou a gritar. Ela já começou a gritar. Mostrar os sinais ali. Né? Não, muito bom. Junta não é gretamento que a gente fala, né? Craquelamento, né? Ela começa a formar aquela casquinha de crocodilo, né? Saiba mais, tem o manual Habitare, incrível, tem um anexo. Assim, mas não tá desenha para mim, não, tem foto das manifestações, de como previne, causa. Eu vou deixar o link aqui para você baixar esse manual, participação também, né? O anexo. Né? O anexo. As fotos são todas minhas. Muito utilizado pelos alunos hoje. E já está saindo o IB, está lançando agora o mais completo. Né? Quer dizer, sei lá se vai sair tão cedo, né? Que juntou tanta gente, tanta cabeça. É difícil, engraçado, né? Quando sai esse manual, ele sai em 2009, mas ele estava desde 2007 na prateleira e o pessoal se reunia uma vez a cada quinzena, uma vez por semana na USP para discutir. E queria fazer um manual, pegasse selagem para tudo, piso, fachada, rejunte, sei lá. Aí eu na época estava encucado com o negócio de poliuretano. O que é um poliuretano? O que é um silicone? Qual a vantagem? Onde eu uso? Eu estava com essas dores minhas e eu estava ensaiando isso junto com o pessoal da Denver, com o Flávio Martins, que hoje está na MC Borchemi. Pode falar de fabricantes. À vontade. E a gente estava ensaiando, fizemos uma batelada eu comprei tudo, comprei-me tudo, né? Fui lá no mercado, comprei tudo que tinha de selantes, de todos os fabricantes, e não ia gastar com ensaio, porque a Denver ia fazer os ensaios de envelhecimento, todos. Legal, cara. E a gente não tinha norma, então a gente usou a ISO na época 11.600, a norma europeia. Ensaiamos tudo, vimos que ninguém dava para comparar com ninguém, mas a gente já percebeu que os poliuretanos, de 11 ensaiados, só um passou no teste. Os MS todos passaram e os silicones todos passaram. Então, aquilo já era uma referência. Aí quando eu vejo, o pessoal estava lá na USP estudando, a Fabiola Rago, né, minha chefona, minha grande chefe, minha irmãzona. Ela é incrível. Estava a Fabiola Ribeiro, foi ali que eu conheci ela, né, fazendo uma dissertação de mestrado sobre juntas, né? Tudo naquela época. Você vê como uma coisa acontece, conspira, né, para acontecer no mesmo período. Sim. E eu estava fazendo ciência dos materiais com o Figueiredo lá na USP como aluno especial. Só fui fazer aquela matéria para tentar entender o poliuretano. Você vê como é a coisa, né? E aí a Kay, né, que lá na USP, falou: Renato, vem participar do grupo, né? Eu cheguei lá. Cara, não saía nada. Eu falei, e eu tô interessado em fachada, né? Político, né, Felipe? Já cheguei na orelha ali, lá. Né? Gente, vamos focar, vamos fazer só fachada, esquece piso. Esquece. E saiu, né? Saiu com muito custo lá, deu uma forcinha ali, fomos para a editora, né? Na época era o Nome das Rosas, era o nome da editora. No fim, o CTE bancou, o Habitare era da Caixa, né? E aí saiu é um trabalho incrível que você tem hoje. É que até hoje é muito prático de ser utilizado. Aí agora começou uma nova reunião. Eu comecei a participar, mas eu já estou em outra área, né? Agora meu negócio é cerâmica. Não, deixa eu cuidar do meu doutorado. Mas está aí, está um grupo forte.
O Flávio ajudou a traduzir todas aquelas normas da 11.600, né? São 11, 10 partes, né? Alguma coisa assim, né? Cada um com ensaio. A Fabiola, só para atualizá-los, né? Ela está lá no Mackenzie fazendo o doutorado dela agora, ela começou agora no tema. Perfeito. E ela está desenvolvendo, porque é difícil fazer aqueles ensaios da norma, a gente não tem equipamento, então ela está tentando adaptar, tentando criar formas, tentando criar prensas. Só o Mackenzie tem, fora as indústrias, né? É uma prensa que você faz a tração a baixa temperatura, então ele entra num cubinho ali que abaixa a menos 10 graus, ou eu acho que é isso, menos 10 que pede a norma. Então você ensaia a tração no menos 10 e depois ensaia a acho que 50 ou 70 graus, alguma coisa assim, 100 graus, que é para ver o quê? Transição vítrea, né? Temperatura de transição vítrea, porque tem um momento que o polímero ele passa a se liquefaz, né? Então, se você tem uma transição vítrea muito alta, né? Vamos dizer assim, temperatura de 20 graus, ele vai estar sempre líquido, ele nunca vai endurecer. TG, né? Tem algumas coisas. TG. TG, sensacional. Perfeito. Renato, você comentou muito bem, a gente vai falar ainda mais sobre isso até no mercado atual. E a construção que as redes sociais trouxe luz para a nossa área, né, e possibilitou a abertura para novos profissionais na engenharia diagnóstica, no caminho da patologia das construções, que a patologia das construções a gente entende que é uma especialidade generalista, que a gente tem que ter essa consciência. Né, Tem gente que não gosta, né? Acha que não é, né? Mas é generalista, então eu fui muita área até 2015. E é isso que eu quero chegar. Que a gente sempre orienta pessoal, duas coisas. Primeiro, o legado está sendo construído. Eu não tive a oportunidade de conversar e de estar próximo com a Maria Noronha e com o Alfredo Bauer, Falcão Bauer, que para mim sempre foi as duas grandes referências que eu aprendi a admirar ouvindo os meus mentores falarem sobre eles. Você teve essa oportunidade. Então, assim, a gente não pode estar com eles, mas pode estar contigo. E você passa para nós temos uma galera que às vezes não teve ainda a oportunidade de ter uma aula contigo, mas tem com a gente, que aprendeu contigo, que aprendeu com eles, e essa construção de legado é importante, e a gente tenta sempre trazer, o Grossi, um legado com responsabilidade. A gente não ensina o que é nosso, a gente ensina o que a gente aprendeu, mas a responsabilidade que isso não nos torna, e nem vai tornar aquele que está aprendendo, um super-herói, para já se tornar um super especialista. Eu aprendi com o professor Rolando, do Mackenzie, que você pode se formar especialista numa área, mas para ser um consultor especialista é ao longo dos anos, é ao longo do tempo e das experiências. E dentro dessa linha, a gente também tenta orientar o pessoal que eles podem escolher em algum certo momento uma determinada área dentro da patologia para se especializar mais. Como é difícil, apesar de dá para ser um inspetor predial, generalista a vida inteira, vamos chamar assim, mas querendo saber o fino, o mais aprofundado do processo, creio que é importante escolher um sistema, uma área de atuação. E você escolheu, em 2015, você comentou, fachada. Como é que foi importante para você? Como é que foi esse processo de escolha? Por que fachada? E o que você vê como importante? Você pode falar para o pessoal também ter essa linha de raciocínio, né, de procurar alguma área para se aprofundar mais, já que não dá para saber de tudo profundamente, completamente, né? Então, Felipe, foi bem assim, a situação do momento, né? O Cavani deixou de dar aula e aí precisavam de um especialista em revestimento. Minha área sempre foi concreto, desde a minha formatura em 93. E eu sempre gostei do concreto, a Maria Noronha era do concreto, ela falava que não mexia com argamassa, que a argamassa já bastava ela de feminina, né? Você quer ouvir as frases dela? Sensacional. Então ela deixava com a Hageb. Hageb, você cuida disso aí, de mulher já chega eu, né? E o Tomazelli também, né? A gente sempre mexeu muito com concreto, reforço. Fui fazer o primeiro mestrado na USP em patologia, tentei focar patologia, porque não vai ter a matéria patologia do concreto, vai ter dosagem, Paulo Helene, vai ter concretos especiais com o Antônio Figueiredo, na época tinha um professor, não fugiu o nome dele agora, que também, então os ataques químicos ao concreto, eu tentava, e a minha dissertação na época era concreto projetado.
É desempenho de concreto projetado, cara. O concreto projetado, que você projeta, ele já é altamente permeável, poroso. Que desempenho você tem lá? Mas eu ia estudar carbonatação, cloreto, sulfato, né? Tudo no concreto projetado. Mas, putz, onde é que eu ia usar aquilo, né? Foi uma das minhas crises, né? E eu queria estar no meio aqui, no mercado, no dia a dia, né? Em 2015, eu recebo um convite, né, para dar aula de revestimento, porque o Cavan estava parando. Então, eu entro começo a estudar revestimento e até então eu sempre achei que a gente tem que ser generalista. Eu acho que o patologista tem que ter uma visão geral. Né? Hoje a gente tem grupos de impermeabilização, então são especialistas em impermeabilização. Mas ele tem uma noção do que é uma corrosão, ele tem uma noção do que é uma trinca, ele tem uma noção do que é um reforço estrutural, ele tem uma noção, mas ele não é o cara que vai fazer. Ele vai dizer que tem que fazer. Ele vai ver uma trinca de recalque e vai falar que tem que fazer um reforço de fundação, mas ele não vai projetar o reforço. E vai chamar o especialista junto com ele. Mas em 2015 eu viro a chave. Eu estava quebrado, eu quebrei, 2014 quebrei. Foi ano de eleição, Copa e Carnaval tardio. Cara, para um consultor é fato. Carnaval em março, quer dizer, janeiro, fevereiro ninguém fecha nada, né? Cara, é batata. Vocês já passaram por isso, mas já vi muito isso. Quarta-feira de cinza, meio-dia, começa a tocar o telefone. De 1º de janeiro a quarta-feira de cinza, cara. Ninguém fecha nada. Tá todo mundo de férias, começo do ano. E quanto mais... E carnaval, né? Brasil só funciona para carnaval. Aí começa a funcionar julho, Copa. Para de novo. Ainda mais condomínio, que as assembleias são marcadas para depois, onde vai ser os fechamentos, assembleias ordinárias. Eu mexia muito com condomínio, né? Eu não mexia com consultora nessa época. Nenhuma consultora ainda tinha me entrado em contato, ou muito pouco. Aí depois do carnaval tinha eleição. E Brasil, aquele clima difícil, direita, esquerda, aquela coisa já polarizada, né? E aí eu quebro. Em 2014 eu vendo tudo, vendo minha sala, meus carros, da família, fico com um carro só. Aí só não vendi o apartamento, graças a Deus, porque é a casa da gente, né? Fui pro aluguel, fiquei 3 meses no aluguel, não deu, fui para casa. Então, 2014 para 2015 eu estava home office quebrado, sem nenhum cliente, nenhum telefone não tocava. Aí minha esposa na época virou e falou assim: você está proibido de ficar deprimido. Do choque, né? Terapia do choque. Vai fazer um curso de inglês, vai fazer alguma coisa, não quero ver você dentro de casa. Aí eu contratei um professor de inglês que ele não sabia nem falar português, então ele não falava português, eu não falava inglês. Aí os dois foram passear, a gente ficava passeando lá no bairro, lá, andando lá, e batendo papo, e foi legal, cara. Aí a coisa voltou, né? 2015 recebe no IMBEC me convida, então, para dar aula no professor Cavan. Começo a viajar pelo Brasil, começo a fazer um network, oxigenar, e aí volto, né? Só que aí eu volto para a argamassa. Aí eu começo a deixar argamassa cerâmica e vedações, né? Que o Mackenzie, aí a Fabíola me convida para dar aula no Mackenzie de vedações. Então eu juntei o trio, né? Vedação, argamassa e cerâmica. Tá faltando a pintura, que eu preciso... Já faço algumas consultorias de pintura, mas é pouco ainda, né? Mas eu gosto dessa área. E aí eu juntei uma turma, né? Profissional especialista em rocha, profissional especialista em esquadrias. Você conhece a grande Aldre. Beijão, Aldre. Fechamos um negócio agora, nós vamos fazer junto, com a obra grande aí, junto com o pessoal de pedra e o pessoal de esquadrias. Então hoje eu sou um mediador. A argamassa eu mexo, cerâmica eu preciso do apoio do Paulinho, é importante. Grande Paulinho. E cerâmica... esquadrias e pedras, eu tenho os dois consultores, o Paulo Jafarov e a Alda. Histórias, né, amigo Grosso? Sim, é incrível, né? Não tinha nem noção. Fiquei surpreso. A gente olha hoje, vê o palco, vê a relevância que tem. Anos eu estava em 2014? Eu estava com 43 anos. Sim, e já estava rodado. Eu monto a empresa com o Tomazelli em 1998. Olha, eu estava com 27 anos. Ou seja, não era nem recém-formado, mas também não tinha grande experiência. Sim. Era novinho, não usava barba, e o mercado não dava muita bola para mim. Né? Mas
Cara, ele não pode existir. É a construção da nossa história, né? Por isso que a gente valoriza tanto o que a gente faz hoje e tenta mostrar que não é tão fácil. Não é um curso que você vai fazer, não é uma arrasta pra cima, não é assistir umas aulas gravadas, não é fazer uma pós-graduação que já vai te garantir tanto por mês ou dominar uma área. É uma história. A gente costuma dizer assim, você quer ter a relevância, ter o reconhecimento, ter o sucesso daquele profissional? Quero. Você está disposto a pagar o preço para construir uma história, que uma história construída de altos e baixos, de aprendizados, né, Grosso? Sim. Essa crise de 2014, ela gerou um fruto ruim. É uma sementinha ali que eu quebrei por causa de... Eu acreditei num mercado, apostei num sócio que era super mega negociador, trazia grandes obras, grandes serviços para a gente. Eu comecei a mexer com gerenciamento, né? Saí um pouco da área de loja, fiquei gerenciamento. Eu fiz grandes obras no Rio, São Paulo. Que movimenta um valor bacana. Era um movimento bacana, mas no fim era tudo, não tinha lastro, né, cara? Na hora que quebrou, foi tudo pro fundo, né? No talo. Esse problema 2014 vai, em 2019, culminar no meu divórcio. Então, e ela sempre jogou na minha cara, que eu acabei com o patrimônio da família. E eu apostei alto, né? Então, escolhas, diz decisões. Que o bom empresário tem que quebrar algumas vezes, né? Sim. Então, dizer que a gente, em 2, 3, 4, 5 anos de formado, gente, aqui, né? Fica aqui Sim, importante. minha palavra para vocês. Vocês estão crescendo, cara. Vai com calma. Sim. Eu conto um caso hoje para os alunos que pouquíssimas pessoas sabem, mas hoje já está mais aberto. Quando eu me formei, eu fui trabalhar, trabalhei numa consultora, né, junto com o pai do Ricardo Haddad, né, o Paulo Haddad. Nós já almoçamos esse dia. Cara, que gostoso. Foi incrível. Rever um professor, me abraçou, me beijou. Ele falou, pô, esse cara foi um bom aluno, né? É bom ouvir isso do professor. Né? E é bom ver o professor orgulhoso de você, né, cara? E ele sabendo toda a minha história. Como as histórias se entrelaçam, ele né? Quer dizer, está escutando a nossa história, né? Sim. Que eu nunca tive oportunidade para contar para ele. Mas ele me deu meu primeiro emprego, fiquei 1 ano nessa consultora. Fiquei 2 anos na USP fazendo o mestrado. Aí fui trabalhar com meu tio, fiquei mais 2 anos com ele. E aí meu tio teve um problema que quase quebrou e eu acabei saindo. Aí que eu encarei o mercado junto com o Tomazelli. Mas isso em 98. E naquela época, o meu tio, eu ia mexer 1 milhão de metros cúbicos de solo numa obra que meu tio pegou, uma obra monstro. Eu estava em Santos com ele me mandou para São Paulo, falou, vai você cuidar, você é o gerente dessa obra. Estava ganhando bem, estava bem. Já estava me preparando para casar e tal. Me chega um cara e fala assim, né, eu estava orçando com os empreiteiros de terraplenagem, ele chegou e falou assim, te dou R$1 por metro cúbico. Nessa época eu estava com 25. 25 para 26. Cara, faz a conta. 1 milhão no bolso lá em 1997. Nossa. 97, 5, 10 milhões. Eu vi o cara e falei, cara, você some daqui, não quero te ver nunca mais na minha vida. Então, cara, Sim. são escolhas, né? Quando a gente fala que engenharia é física, bom senso e ética. É isso aí, cara. Aí que nasceu. Hoje, cara, eu posso chegar aqui, o Sinuscom me ligar, me convidar para participar de uma reunião de comissão de norma de desempenho. Hoje eu posso ser convidado por uma academia para dar aula para os alunos. Sim. E eu vou passar ética. Não, meu coordenador lá do Mackenzie não fica me bisbilhotando, não. Ele me deixa à vontade. Sim. Então, cara, é bom. Eu acho que plantar isso, né? Eu não devo nada ao meu tio, né? Meu tio está vivo ainda, os filhos dele são engenheiros, se deram muito bem, hoje já pararam, já estão muito bem, mas eu fiz minha parte, cara. Eu não posso dormir em paz, entendeu? E sei que fiz um bom trabalho. E esse é o legado que você quer deixar para a boa engenharia? Sim, eu acho que é o maior dos legados, né? Existe aquele legado da coisa técnica, que é importante, mas existe o pessoal, né? Eu acho que o caminho que a gente tem que seguir... Difícil separar, né? Desassociar. E não dá mais, né?
Não dá. Mas se você é o cara que anda direitinho, a coisa vai vindo, né? Ontem recebi um convite para participar de um programa, de ser conselheiro de ainda não vou anunciar, porque ainda está saindo, mas logo vocês vão ver a gente aí. É um grupo muito grande que está nas mídias digitais, que traz muito material para a gente da área de engenharia civil e arquitetura, e fui convidado para ser conselheiro, junto com meus mestres, né? Cláudio Mitidieri, construtores, Davi Fratel da casa, só a nata ali, cara, e quem sou eu, né? Os caras me convidaram, não, você foi escolhido por eles. O conselho atual escolheu você. Isso faz diferença, né? Reconhecimento, né? Não tem preço. Então, eu acho que isso é legal. Se entrar o dinheiro é bom. Sempre bom. Só sempre bem-vindo. Mas nem tudo é dinheiro, né? Sim. Mas eu acho que é consequência, né? É consequência. É importante. Acho que toda a sua história traduz uma questão de não acreditar em dinheiro fácil, né? Em fórmula mágica, que tudo aí foi de bastante dores, né? Que você formou, né? Hoje, quem você é reconhecido no mercado. Fico até emocionado, assim, mas parabéns pela sua trajetória. Mas vamos deixar menos dramático. Deixa eu só deixar uma última de ética, legado, que seria a última questão, né? Mas, já que a gente entrou nessa questão, recentemente nós tivemos estamos tendo um problema em Gramado, né? Sim. Eu acho que tem que deixar os pingos nos is aqui. E alguns colegas nossos, até colegas porque são engenheiros, mas não que eu compartilho com o pensamento deles. Pegaram um laudo que saiu aí, não sei como é que foi parar no mercado, e eu tive acesso ao laudo e estão vendendo o curso, e venha fazer o curso comigo. Ou seja, se beneficiando da desgraça dos outros. Bom, eu sei que uma pessoa ali de um dos grupos nossos era morador ali, perdeu o patrimônio, é engenheiro. Ele falou, cara, o meu prédio não está do jeito que eles estão falando. Falavam que o prédio tinha um problema, assim, nós fizemos os reforços que o laudo apontou, mas olha o movimento interno que tá tendo, cara, nenhum reforço ia segurar aqui. Fizeram, não sei, 25, 26 estacas de profundidade ali e tal. Fizeram um reforço com perfil metálico. E ele falou, tudo que estão falando aí é mentira e nós vamos cobrar desse povo. Nós vamos atrás de quem de direito. Ixi, vai virar ação para tudo quanto é lado. Bom, mas o que eu quero falar aqui? Eu quero falar duas coisas. O laudo do Grossi é documento técnico dele com o cliente dele. Ele não pode pôr isso no mercado. Eu não posso pôr o meu, você não pode pôr o seu, Felipe. A gente existe, na minha proposta já vai um contrato de sigilo ali com o cliente. Sim. Tá? Tem muita gente. Tem cliente que pede pra gente o modelo de laudo, a gente não manda. Não manda. Não posso mandar do outro que eu enviei. Não posso. Tem morador, eu tenho um colega que é um conhecido que é engenheiro, ele mora num prédio que eu fiz o laudo, ele me pediu para ele usar na consultora dele, porque está querendo usar o mesmo material, eu queria saber quais os problemas que o prédio dele tem, porque eu já avaliei. Eu falei, não posso. O meu cliente é teu síndico, então se conversa com teu síndico. Se o teu síndico te der, na realidade não é nem um síndico, eu fiz para a construtora. A consultora me contratou, então eu não posso nem falar com o síndico, nem com ele que é morador. Faz todo sentido. Então, essa questão, a gente, quando nós nos formamos, nós juramos que a gente ia respeitar nosso cliente, ia fazer tudo pela boa engenharia. Então, cuidado, gente. Então, o que eu quero deixar aqui é o seguinte, você pode ser processado por isso, mas isso é o de menos. Eu acho que a consciência pesa mais. É um documento técnico, é sigiloso e a gente tem que respeitar. Pô, o cara tá lá, perdeu o patrimônio dele, apartamento de 2 milhões. Ele tinha acabado de reformar. Falou, Renato, eu reformei o apartamento inteirinho. Ele falou no grupo, eu reformei o apartamento inteirinho porque eu estava reforçado, tá tudo certo, prédio bom, região boa. Perdi tudo, cara. Agora o outro vem aí tirar proveito em cima da minha desgraça. Você nunca ter ido lá? Oi? Talvez você nunca ter ido, só viu um documento, nunca viu um foi. papel, Não, sem ter nunca um. foi, até porque essas pessoas moram em outros lugares do Sim. Brasil. Mas não é o fato de eu ter acesso ao lado do Grossi que eu vou sair, cara. Tive acesso, eu não estou falando qualquer coisa, eu estou falando com prioridade. Não tá, cara, porque aquele laudo era de 2020. O prédio já fez o reforço, nós estamos em 2018 o laudo.
Eu vi, eu mostrei para os alunos lá no Mackenzie. Eu chamei essa mesma conversa e falei, ó, tá vendo isso aqui? O que acontece lá? Movimentação de massas. Então nós vamos falar, que agora estou dando aula de concreto também. Legal. Concreto e fundações. Voltei para o concreto. Então, agora voltei para o concreto. Aí criei minhas aulas. O Thomas parou de dar aula, o Thomas Carmona. Sim. Né? Aí ele não me passou as aulas dele, eu falei, vou ter que criar do zero. Aí foi legal. Um desafio. Trouxe o Alberto Guimarães para falar sobre Alberto. reforço. Segunda-feira agora vai o pessoal da Reforço Engenharia, não sei se vocês conhecem. Sim. Não, eles têm todos os equipamentos de que você imaginar e não imaginar para avaliação, inspeção de concreto. Eles vão lá, vão mostrar os equipamentos, vão dar uma aula para a turma. Pô, legal. Muito bom. Legal. E você, Grossi, o que você acha dessa parte aí da divulgação de laudos, dos comentários sobre tragédias que acontecem na engenharia? Como que você se posiciona nesse sentido? Eu queria pegar um gancho, né, do Renato. Depois eu falo minha opinião Eu também. não estou dizendo que a gente não deva. A gente transfere o legado através dos erros. Mas só quando a coisa estiver fechada, já examinada, o IBAP não se pronunciou, o CREA não se pronunciou, a Defesa Civil não se... Por que eu vou sair soltando assim? Né? Sim, não tem. E foi feia a briga lá no grupo, sabe? Teve pessoas que não gostaram que eu falei. Tem um senhor lá, o senhor Orlando, é o grupo de impermeabilização. Você está no grupo? Não, né? Não. É um grupo do IB, de impermeabilização. Pô, tem gente grande lá. Tem o Granato, tem o César Dai. E eles ficaram na deles. Por que agora o jovenzinho lá, né, com 4, 5 anos de formado, ou até eu vou falar o quê se ninguém se manifestou? Sim. Mas que assim, a gente pode fazer uma analogia com médico-paciente, né? Sigilo médico-paciente. Quando alguém te contrata, é como se fosse o médico e você vai descobrir coisas, informações que ele não quer necessariamente compartilhar com outras pessoas, né? Então, acho que realmente eu concordo com tudo. Né? O laudo ele não pode ser compartilhado, né? Enfim. Eu tenho a mesma cláusula da medicina, né? É um documento sigiloso, mas que parte dele pode ser usado para o bem da divulgação técnica. Sim. Né? Mas tem clientes que nem isso pode. Não, olha... Eu tenho casos que, a gente aprenderia muito, mas a gente está deixando dar um tempo, porque vai expor o cliente. Então eu não posso expor o cliente. Vou expor o problema. E sem identificar, né? Então foi o ano passado, correu o ano inteirinho, uma fachada ventilada que caiu. O vento derrubou 17 pavimentos, cara. Fachada ventilada. Então eu não posso nem falar onde, nem como, nem quando, nem o que fizeram. Por enquanto não. Mas um dia vai. A gente tem que expor, porque foram uma série de erros ali que compete a gente não cometer os mesmos erros. Eu tenho até uma opinião mais aprofundada nesse sentido e vindo com muita relevância no meu coração. Há muito tempo eu passei a mudar esse pensamento, até a gente com a ADEPAT, acaba tendo ali uma visão, chamando, né, uma atenção para si, então a gente liga uma câmera aqui, a gente está chamando atenção para nós, então a gente tem uma responsabilidade quando a gente passa por esse sentido. Então, claro que a divulgação de laudos e de diagnósticos totalmente errado, mas a gente sabe que chega até nós. Chega. Até porque chega no sentido, até muitas vezes, já chegou o laudo do Grossi. Cliente que me mandou querendo contestar o laudo dele para eu orçar uma contestação de laudo e vice-versa. Quando você manda um laudo e esse laudo vai para as empresas de execução, vai para o mercado. E isso vai se replicando e chegam os laudos. Perícia judicial é isso. O judicial está aí na lata. O que eu coloco é o seguinte... entre grupos, entre aquele momento, tudo bem. É o seguinte, por isso é mais profundo. Espalhar, né, onde? A mídia social ela Exato. tem um poder de espalhamento terrível. Né? Então o que eu tenho de preocupado? Primeiro, nós não somos infalíveis. Eu acho que a ética e o respeito com o outro profissional. Porque da mesma maneira que você está lendo um laudo de um outro e talvez está criticando de uma certa maneira, também vai ter um seu. E nós não somos passíveis de erros. Sim. E toda vez que acontece uma tragédia, alguma coisa, eu fico pensando no engenheiro que escreveu o laudo ou que fez a obra. Eu não fico imaginando que ele fez. Ele pode ter errado, gente. Ele pode não ter visto. Ele pode não ter avaliado.
Ele pode ter feito uma inspeção predial de Todos casca. estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos, pode ter errado. Imagina como que tá aquela pessoa naquele momento que ela olhou e talvez não viu com maior profundidade um risco, ou aconteceu alguma coisa depois que ninguém vai saber até se explicar. Então, eu me coloco na visão do profissional. E eu acho que esse respeito precisa ter. Nós podemos discutir? Podemos. Tem o lugar certo. Se o engenheiro errou, o CREA vai chamá-lo. Vamos chamar, se ele é do IBAP, nós vamos chamar aqui. Se a gente está no ambiente de ADEPAT, vamos chamar para perto, vamos ajudá-lo. Alguém vai tratar isso. E depois que tiver amadurecido, vamos levar esse tema para aulas, para sala de aula. Então, vocês vão reparar, eu normalmente, esse caso de gramado de outros, do meu Instagram, no meu WhatsApp, você não vai ver uma colocação minha. Nem de que aconteceu. Ah, mas você não divulga coisas? Sim, mas como todo mundo divulga, eu já... Nem que caiu o prédio em tal lugar, caiu tal... Porque eu respeito, eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar, porque tem colegas um profissional que acham que é furo de reportagem. ali. Pô, o cara é repórter. Então, isso já vai ter 300. O primeiro acesso ao lado é furo de reportagem. E aí, assim, a gente julgar é muito complicado. A gente tem que ter respeito pelo caso, pelas pessoas que estão envolvidas, pelo profissional... E cuidado, né? Porque a gente não tem... Pra gente... Às vezes a gente... telhado é de vida. Muito de vida. Eu vou te falar... A gente faz muito lá, a gente tá sujeito. Muito. Tá, a gente errar. Estamos sujeitos a errar. Eu falo pra minha esposa, eu não... Cara, eu peguei 9 fachadas pra fazer de uma consultora. Uma deu pepino feio, cara. Quase matou uma pessoa. Caiu o investimento. Por um deslize nosso. A gente deixou aquela semana de estar na obra, foi o suficiente. Sim. Então, Cuidado. 9, cara, como é que eu dou conta de 9? Então, eu já sei que eu não posso dar um passo maior que a minha perna. Né? Eu já virei para a consultora e falei, encerra por aqui, vou resolver isso, assumir toda a responsabilidade, estou lá dando consultoria, reforçando, fazendo acompanhamento, tudo de graça. Mas acabou, não volto mais. E aí, cuidado. Eu tenho que assumir que eu erro. Você não construiu construindo uma história de credibilidade, de confiança, nós também estamos. Então, cuidado. Qual que é a dica? É difícil, né? Construir é difícil. Mas cair é muito rápido. Então, cuidado se você não está construindo uma história. Você pode, com isso, vender um curso, aproveitar e falar assim, olha, compre meu curso que não vai acontecer isso, eu vou te ensinar como é que faz. Você pode até vender. Pode. Pode até dar um boom aí, entrar uma grana que vai acabar rapidamente. Mas e a tua história? E o teu respeito? Então, assim, eu vejo com mais ainda dureza esse assunto, porque eu me vejo na posição dos profissionais que estão envolvidos. Sim. E, assim, nós que fazemos inspeções, às vezes você está lá, você passa 3 dias lá, você faz inspeção, analisa, decide tudo, analisa tudo, escreve o relatório e ali ainda você fica pensando em como... Dúvidas, você fica em como fazer o parecer, qual que vai ser a solução... Você não tem clareza ainda. Você ainda tem que estudar mais. Ainda mais você olhando uma foto, lendo um relatório, você já tem todas as respostas. Como é que chama a medicina de telemedicina. Telemedicina? Legal. Puxa, eu tô indo em prédios. Engenheiro de teleengenharia. Eu tô indo aí em prédios que eu tô fazendo inspeção há meses e tô batalhando para conseguir chegar no diagnóstico. Eu não faço a mínima ideia se eu ver uma foto que vai acontecer. Então, essa seriedade a gente precisa ter. E é importante isso. Você pra tem gente que ir lá, bater. né? Você tem que lamber de vez em quando, né? Sensorial. Não, é só o grosso. É só o grosso, né, Felipe? Gustativa, Tem que bater. Cara, nós somos para outro caminho, né? Pega minha mochila aí pra mim, por favor. Uma pauta... Olha lá, pra fechar aqui, ó. A pauta, ela foi embora. Olha como é que é na minha mochila, então... Felipe, olha lá. Pra ver que o sensorial é muito importante. Olha lá. Fachada, mas revestimentos, né? Eu acho que isso aqui tem que andar com a gente, ó. Sensorial. Um martelinho. E eu tenho um negócio que eu aprendi com o Cavani, né? Que ajuda mais o sensorial. Muito. A gente riscar. Como eu fui casado com uma médica, ela dizia assim que a análise clínica é soberana à análise laboratorial. Então a gente tem que. Eu passei isso em casa. Você faz exames e às vezes não dá nada. Tá perfeito, mas a peça está trincada, a peça está trincando, está aumentando, mas fizemos todos os ensaios, tração na flexão, foi corpo duro, foi análise de reconstituição de... Não deu nada, cara. Mas você vai lá... O doutor Sérgio, professor de IPT, né? Mestre, doutor em madeira,
veio aqui no podcast. Brasolim. E ele falou, inspecionar a madeira. Sérgio Brasileiro? Brasolim. Brasolim. Ele veio aqui e ele falou, inspecionar a madeira tem que cutucar. Tem, eles cutucam. Então, fachada também é a mesma coisa. Revestimento tem que cutucar, né? Tem que ir lá escutar. E como que o médico não tem o martelinho dele? Eu também tenho. E análise, você pode até aprender com muito mais facilidade análise de laboratório. Ok. A ou B, sim ou não, números, análise clínica é muito mais complicado. Quase fizeram uma cirurgia no coração do Gui com 3 meses de vida por causa de um exame laboratorial. O exame não estava errado. Fez um eletrocardiograma e deu que um dos átrios estavam abertos, os 2 átrios estavam comunicando. E uma pediatra falou, olha, já vai para um hospital que possa fazer cirurgia, que dependendo da avaliação lá já fica para cirurgia. A prima ligou desesperado, nós ligamos para uma outra médica nossa, pediatra, falou, não, você vai, aí que tá, você vai numa cardiologista pediátrica, especialista, amiga minha. Aí é o especialista do selante tal, né? Não é só fachada, é especialista. Fomos lá, ela fez uma análise clínica, ela falou, teu filho tá bem, tá gordinho, tá amamentando bem, então não tem indicativo nenhum de fazer cirurgia. Porque se tivesse um problema no coração, provavelmente ela tava debilitada, não tava comendo, tava emagrecendo, cansando muito. Não tem nada a ver com o que eu falar, tá? Mas é quase igual. Eu tive uma cadelinha que ela não crescia porque ela tinha um problema no coração. E a minha parceira na época não queria operar porque ela era tão pequenininha, tão frágil, tinha medo de morrer na mesa de cirurgia. Sim. Mas ela só durou 3 anos. A gente já sabia que tinha problema no coração. E a cardiologista... Veterinária, falar pediatra. Veterinária, pediatra. A cardiologista veterinária, ela falou, operar que ela vai ser um cachorro de médio porte. Então, interessante, né? Isso. Você vê que a análise clínica é importante. E para contextualizar, fizemos novos exames, e hoje o Gui tem 8 anos, e acompanhou até 3 anos, e com 3 anos fechou. Então era algo que ao longo do tempo iria acontecer. Que a análise clínica foi adequada para aquele momento. Então isso é importante na nossa área, né, meu amigo Gross? Sim, é o que eu falo assim. Muita gente acha que o ensaio é o diagnóstico, né? E não é. Ele é um dado. E querem equipamentos altamente especiais. O Prédio Felipe, vou contar para vocês. O Prédio Felipe está aqui, eu que fiz a recomendação, a análise e recomendação e acompanhei a recuperação dessa fachada aqui. Muito legal. Aqui essa argamassa é podre, cara. Ela é podre, baixíssima resistência superficial, mas nós não arrancamos tudo. Nós tiramos o que realmente está com análise clínica. E aí, colocamos o endurecedor na argamassa, fizemos alguns testes, não foi aquela coisa que chegou a 0,3, não chegou, tá com 0,25, tá bom, né? O prédio tem 40 anos, esse prédio. Mas reaproveitamos cerâmica, você não vê grandes marcas. Onde a gente recuperou, né? Foi um trabalho bem feitinho. Mas o ensaio de aderência não passa. E a argamassa não passa. E tá aqui. Isso foi, acho que tem uns 6 anos. Foi antes da pandemia. Deve ter uns 5, 6 anos já que foi feita essa recuperação. Ou seja, o que quer deixar aqui de legado é exatamente isso. Eu vou condenar o paciente inteiro por causa de um ensaio? Né? E o bom senso. Tá certo que eu perdi algumas noites, fiquei pensando, será? E agora? Passo de novo? Vamos acompanhar. Então, o prédio recebeu o comunicado, a argamassa de vocês é fraca. Pode ter outros eventos de descolamento? Pode. Então, recomenda-se a cada 3 anos fazer uma inspeção na fachada, percussão. A câmara térmica, já estou pulando. A câmara térmica vai funcionar? Depende, né? Depende. Se você fizer um teste, comparar e tiver um comparativo, para aquele caso, eu acho que vai legal. Né? Como o Matheus sempre fala aí, né? O nosso abraço aí, Matheus. Né? Nosso grande patologista. Nosso grande patologista. Grande mesmo. Que eu me incomoda, cara, falar com ele olhando para cima, né? Mas aí eu pensei como é que as pessoas se sentem do meu lado também, né? Olhando para cima. Mas essa questão, você tem que ter bom senso. Né? Eu acho que nenhum dos dois está substituindo. Eles são complementares. Tá? Essa é a minha opinião hoje. Né? Pode ser que algum dia, né, a gente chegue a um nível tão grande. Por exemplo, eu analisei um artigo esses dias, eu sou revisor de uma revista, né, da Ambiente Construído,
Então, eu sei que deve ser o professor Elton Ball, só pode ser ele, pelo nível do trabalho, muito bom. Ele foi aprovado, já vai sair logo. Pela imagem termográfica da trinca, ele sabe a profundidade da trinca. Olha que interessante. Quantitativamente, pela temperatura. Estamos chegando. Então a gente vai chegar lá. Mas hoje... um patologista raiz sempre pergunta: o que eu preciso de equipamento, andar para ser um bom patologista? Renato Sarradi. Martelo. O Wolverine. Não, cara, é assim mesmo. Começa no mapeamento, você tem que ter extensão do dano. Aí você vai ver se você vai realmente fazer. Não é todo prédio que eu pego e faço a aderência dele. Seria o mais óbvio, né? Não é. Não é. Aqui eu fiz, por acaso. Né? Não tinha, peguei emprestado, não tinha na minha proposta, peguei emprestado de um colega, eu fiz o ensaio. Fiz errado, depois eu aprendi que eu estava fazendo errado. Você não pode colar a pastilha direto na cerâmica, você tem que tirar o esmalte, né? Senão você falseia o resultado. Tive que fazer de novo. A gente aprende, né? Aprende e põe na mão na massa. E depois você... tô vendo que a argamassa está fraca, está um pó. Vou mandar fazer reconstituição de traço? Pô, para quê, né, cara? E qual que vai me dar de informação? E por que eu vou fazer com essa informação? Qual o objetivo dessa informação? Né? Então, lá no Mackenzie eu tenho milhões de equipamentos, MEV, microscopia eletrônica de transmissão, para ver o relevo do material nanoestruturado. O que eu vou fazer com isso? Exato. Entendeu? Se está friável, está saindo, não tem resistência. Está saindo na mão, né? Não precisa, né? Talvez para um outro caso, né? Claro. Mas então a gente tem que ter bom senso, parcimônia, o dinheiro é do cliente. Então, eu acho que os básicos são percussão, é aquilo que dá extensão no problema. Se o cliente topar, a gente vai para uma reconstrução, talvez. A aderência é fundamental para a gente entender o que ainda tem de potencial, né? A aderência vai me dizer o que tem de potencial de resistência ali ainda, né? Durante os anos foi sendo consumido. Então, o que tem de potencial? O que está aderido? Quanto tempo ainda talvez dure? Né? Dá para ter essa ideia. E depois aí cada caso específico, né? Tem cerâmicas que tem expansão por umidade, tem outras que não, né? Então, tem sinais de expansão por umidade, né? A peça está como é que é? Flambando. Né? Como é que é o outro termo? Imbricando. Eu gostei do flambando. Grossa de grossa. o grossário. O grossário. Eu gostei. O grossário. Eu vou aprender ao longo do tempo. Você pode ter que fazer outros ensaios, fazer um MEV, né? Por exemplo, a expansão por umidade, essa briga toda aí, a gente fechou no ensaio de gretamento de esmalte, né? Não pode gretar. A norma diz que não pode gretar. Gretou, então já é um problema. Mas que problema que é? Vamos fazer EPU. Mas EPU não tem aquela briga, se fizer o de norma não vai dar nada. Vamos olhar o que tem lá dentro? Aí fomos olhar. Aí tinha um monte de argila não sinterizada, tinha um monte de material fundente que não fundiu, tinha um monte de quartzo que era a matéria-prima que não virou quartzo secundário. Ou seja, o que eu procurava eu não achei. Então... E uma boa janela de inspeção? Janela de inspeção, fundamental. O nosso primeiro... gente tem que fazer, né? Nosso primeiro encontro foi eu acompanhando um serviço seu para produzir um trabalho no Mackenzie. Desse tamanho, né? Na fachada, quando a gente tirou. Abrindo uma janela de inspeção. Ninguém chegava, né? Eu ali com o óculos fraco, o Felipe começando a usar óculos. Pilar, né? No pilar. E aí lá uma fissura de 0,1 milímetro promoveu uma fissura no concreto, resultou numa fissura no revestimento de mais de 1 milímetro. Muito legal. Muito bom. Acho que eu estou satisfeitíssimo. Tem muito mais coisa. Vamos marcar o segundo encontro? Tem segundo encontro. Parte 2. A gente foi Foram metade. 2 perguntas aqui de 16 que eu respondi. Eu só risquei aqui umas 3. Os caras estão tudo... Olha, vocês não estão vendo os batidores aqui, mas chegou um monte de gente aqui. Já tá aqui. Acabou a hora do almoço. Todo mundo saiu da sala. Vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos almoçar? Bora. Então, eu agradeço demais a presença de vocês, o acompanhar foi incrível. Obrigado pela generosidade. Mas eu topo fazer para 2, tá? Vamos fazer sim. Obrigado até por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. É uma honra pra gente. Realmente, aquelas vezes que você me convidou, eu estava... Eu não estava no
na área aqui, eu estava Claro. envolvido com outras coisas, né? Mas, Agora, dê o seu recado Agora- final, uma palavra aí pra nossa galera, os novos engenheiros diagnósticos, os que estão iniciando na patologia das construções. como sempre, né, gente? Paciência, tudo vem a seu tempo. Né? Se você fizer uma boa engenharia, você vai ser reconhecido. O mercado vai te. É verdade. As pessoas estão nos observando. A gente não pode perder esse time, né? Elas estão vendo. E quando você está indo fazendo a coisa certa, você vai ser chamado para o lugar certo. Tem Provérbio, Salomão fala assim, né, que o homem de boa conduta não trabalhará em serviços obscuros. Ele será chamado para um serviço real, um serviço nobre. Entendeu? Então, a coisa vem e vem na hora que tem que vir. Nem antes, nem depois. Ela vem na hora. Mas você tem que estar preparado. Então, você vai estudando, você vai vendo o grossário, você vai assistindo os podcasts. Vai acumulando e vai separando o joio do trigo. Então, eu vou deixar uma frase do meu pai aqui. Ele parafraseou Jesus, né? Ele dizia assim: Renato, olha os frutos. A árvore boa dá fruto bom. É isso aí. Muito obrigado, eu agradeço aí. Podemos fazer uma segunda mais técnica. Segunda mais técnica, estaremos juntos aqui. Se prepare. Até a próxima. Abraço. Tchau. Aê! Muito bom.